Todas as perguntas são relacionadas com timidez, com o medo, com a ansiedade de falar em público, ansiedade de falar em reuniões. Desde pessoas que estão apenas tentando resolver vícios de linguagem, até aquelas pessoas que têm realmente grandes desafios quando o assunto é falar em público, é falar para suas audiências. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Falar é o Poder. Aqui nós discutimos técnicas e estratégias para transformar o seu medo de falar em público numa energia que vai te ajudar a fazer apresentações cada vez mais impactantes para a sua audiência. Eu sou Tarcísio Mendes e nesse episódio eu resolvi trazer algumas questões que as pessoas me mandam nas redes sociais, no Instagram, Facebook, aqui no YouTube, comentários e outras questões que eu até já respondi diretamente para essas pessoas. Inclusive, se você tiver alguma pergunta para fazer, se quiser mandar aqui nas redes sociais, eu vou responder para você por lá e talvez a sua pergunta também venha para uma sessão dessa. Por favor, fique à vontade para me escrever, eu vou adorar conhecer a sua história e te ajudar a resolver o seu desafio. Essas perguntas que eu respondo por lá nas redes sociais, normalmente elas se repetem. E quando isso acontece, eu costumo criar conteúdo para tentar endereçar esses assuntos a mais pessoas. E esse vídeo é um desses conteúdos. Eu separei duas perguntas muito interessantes e que realmente são grandes desafios para a maioria de nós. A primeira pergunta é uma dúvida muito comum que muita gente tem, que é como falar de improviso. Como, se eu for chamado para falar, como que eu me viro para falar? Eu percebo que isso é um medo muito latente nas pessoas e realmente elas não gostam, elas temem serem chamadas para falar e não conseguirem responder a contento, de serem convocadas, né, meio que de repente, e aquela insegurança, aquela timidez impedir elas de responderem a contento satisfatoriamente. Eu, aliás, conheço pessoas que, se elas estiverem andando na rua e virem um repórter na frente, na mesma calçada, imediatamente elas mudam de calçada, elas atravessam a rua. Exatamente para não correr o risco de ser chamada para falar, porque essa pessoa especificamente não se sente preparada para responder. E lá no fundinho, o que a gente não quer mesmo é fazer papel de bobo, né? Na frente de sabe Deus quem, né? Falando do exemplo do repórter, imagina que seja lá um repórter do Jornal Nacional. Imagina você dando um mico em rede nacional. Para quantas pessoas? Umas 15 milhões? Dependendo do horário que vão estar assistindo. Né? Quem que quer isso? Ninguém, né? Ninguém quer passar por uma situação como essa. E a outra pergunta, ela é tão importante quanto essa, tão pertinente quanto essa. E eu acredito que essa pergunta aparece bastante porque as pessoas encontram, especialmente na internet, muitos conselhos que os incentivam a praticar aquilo que eles quiserem, qualquer coisa que seja, para obter o resultado. Praticar para obter o resultado. A gente vive no mundo prático, né? E a gente sabe que, como falar em público, fazer apresentações e tal, isso não é nada diferente. Realmente é necessário prática. Eu mesmo aconselho, com certeza, realizar práticas de falar em público. Quando você quando você pratica, você treina o seu cérebro para aquela situação. E aí a primeira objeção que eu ouço quando eu dou esse tipo de conselho é: Tarcísio, mas eu não falo em público ainda. Onde é que eu vou treinar? Como que eu vou treinar? Eu quero fazer apresentações no meu trabalho, eu quero conduzir reuniões, quero ser capaz de conduzir reuniões. Mas como que eu vou praticar? E essa realmente é uma dúvida pertinente. O que as pessoas, por que as pessoas imaginam que é necessário criar todo um ambiente para que elas possam praticar? E na verdade, as duas únicas coisas que elas precisam para praticar a fala em público é a boca e o cérebro. Tudo aquilo que você precisa já está aí com você. Você pode até falar assim: mas como, Tarcísio? Vou praticar fazer reunião sozinho? Como assim? A gente já vai chegar lá.
Muito bem. Vamos ver então a primeira pergunta. Foi uma menina, obviamente não vou dizer quem foi, né? Não faz sentido, o objetivo aqui é a gente entender. Como falar de improviso numa reunião? Se me pedem isso, eu fico muito nervosa e me atrapalho toda. Isso é uma coisa natural, né? Quando nos é solicitado falar assim, de repente, de supetão, ali na lata, é muito comum para quem não está acostumado a falar ficar meio que em pânico. Sobe ali um nervosismo imediato e aquilo que você precisava falar pode simplesmente, puf, sumir da sua cabeça e vai te dar aquele branco. Ou você pode se atrapalhar com as palavras e ficar numa situação até pior. Então, como falar de improviso? Olha só, se liga nesses pontos aqui, são 4 pontos principais. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que falar em público, para falar bem, você não precisa falar difícil, ok? São coisas diferentes. Você não precisa falar formalmente, você não precisa ter tudo ali certinho, todas as regras organizadinhas, ter ensaiado cada palavra que você vai falar, cada vírgula. Não, esse tipo de comunicação está em desuso hoje em dia. As pessoas se conectam muito mais, e não é nem só mais, é muito mais com quem usa aquele discurso natural, aquele discurso mais do dia a dia, mais próximo das pessoas. Então, já se tranquiliza aí. Já se tranquiliza. Quando você for chamado para falar de improviso, ali, de repente, você não precisa se preocupar em falar difícil. Você vai usar as palavras que você já usa no seu dia a dia. As palavras que você já está acostumado a usar. As palavras com seus amigos, por exemplo, nos ambientes que você já usa. Se você está falando no seu trabalho, então você já sabe a linguagem que você pode utilizar no seu trabalho. Não procure usar uma linguagem diferente, porque isso não vai soar natural. Além de ser melhor o discurso natural, né, o discurso com as palavras que você já conhece, além de ser melhor, melhor no sentido de conectar mais com as pessoas, ele é muito mais fácil de fazer. Esse discurso natural, ele impede que a gente caia numa armadilha muito perigosa, que é de querer fazer tudo certinho demais, tudo bonitinho demais, e aí travar. E aí o discurso natural, que é aquele que você está acostumado a fazer, que é mais fácil de fazer, se você deixa esse discurso natural de lado e tenta usar um vocabulário mais sofisticado, que não faça parte do seu cotidiano, o seu discurso corre um risco terrível de parecer forçado. E todo mundo vai notar. E aí, adivinha? O tiro saiu pela culatra. Você queria fazer uma coisa bonita, você imaginou que precisava falar difícil e ser formal para poder, de repente, impressionar as pessoas. Quando vê, o seu discurso ficou estranho, o seu discurso ficou forçado, as pessoas vão notar e elas não vão se conectar com você. Só um alerta. Quando eu falo isso, de usar discurso natural, eu já escutei inclusive uma pessoa falando isso. Ah, então quer dizer, eu posso usar a linguagem do dia a dia, né? A linguagem mais natural, aquela linguagem que eu estou acostumado a usar nos ambientes onde eu estou acostumado a viver, com os meus amigos, no trabalho, com as pessoas com quem eu convivo. Mas nesse contexto, nesse conjunto de palavras que você vai utilizar, não estão incluídos palavrões, ok? Por mais que a sua audiência compreenda esse tipo de linguagem, né? Antes de mais nada, e de repente ela até use essa linguagem, o ideal é que você procure não usar linguagem de calão. Você corre o risco de ofender alguém na plateia. E certamente você não quer isso, certo? Com certeza não. Muitas vezes a gente pensa que está falando igual a nossa plateia, mas se você não for daquele meio, se você estiver simplesmente tentando parecer daquele meio, vai soar estranho. E você falar um palavrão, por exemplo, as pessoas podem ter aquela sensação do tipo: caramba, com que ele pensa que ele está falando para falar desse jeito? Aqui entre nós, entre a nossa tribo, entre a audiência, as pessoas que são da sua audiência, elas falam entre elas do jeito que elas quiserem, mas se você falar, especialmente com palavrões, com termos ofensivos, você pode ter um problema. As pessoas podem se ofender. Com o tempo, com experiência, você vai sentir sempre que der para introduzir essa linguagem. Mas logo de cara, né? Melhor não, evita, ok? Muito bem.
Número 2. Se você é chamado para falar de repente numa reunião, em qualquer reunião que seja, dificilmente vai ser sobre um assunto que você não tem qualquer conhecimento. Né? Se você está naquela reunião, é bem provável que você saiba o assunto daquela reunião e que você seja ali minimamente capaz de conversar sobre aquele assunto. Ninguém vai chegar para você e pedir uma coisa totalmente esdrúxula, uma coisa de outro mundo para você falar naquela reunião. Né? Ninguém vai te passar a palavra numa reunião do trabalho, por exemplo, e dizer algo do tipo: Tarcísio, por favor, eu queria que você comentasse aqui conosco, explicasse aqui para nós mais detalhes sobre o processo de extração de óleo de babaçu realizado na África subsaariana. Não vai acontecer. As pessoas vão conversar e vão falar sobre o assunto que você está envolvido. Se você está naquela situação, uma situação de reunião, por exemplo, eles vão provavelmente pedir que você comente assuntos que têm a ver com aquela reunião, com aquele assunto, com aquele tema. Mas pode acontecer, de repente alguém te pede uma coisa totalmente maluca. E nessa situação, você tem licença para, já que pediram alguma coisa tão fora de propósito, dizer simplesmente assim: olha, não conheço sobre esse assunto, eu não consigo contribuir. Ponto. Entendeu? E se for sobre assunto pertinente naquela reunião, algo que você realmente deveria saber, tem uma técnica que pode te ajudar bastante. Vamos lá. Você vai usar as palavras do seu interlocutor para introduzir a sua resposta. Presta atenção, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que alguém te peça: fala aí sobre o impacto do nosso projeto no departamento de marketing. Tá, então vamos lá. Ok. Projeto, impacto e marketing, certo? Você já tem aí os pilares da sua resposta. Estes pontos vão te dar a linha de raciocínio para responder. E a primeira coisa que vier à sua cabeça, a primeira imagem que surgir na sua cabeça é a partir daquilo que você vai começar a redigir mentalmente a sua resposta. É por onde você vai começar a sua resposta, né? Talvez não tão mentalmente, mas é ali que vai entrar a primeira coisa e você vai começar a falar sobre dela, sobre aquela imagem que veio na sua cabeça. Por exemplo, para mim, quando você fala assim: explique sobre o impacto do nosso projeto no departamento de marketing. Para mim veio uma coisa muito clara na mente. Ok, eu vou falar sobre o impacto no departamento de marketing. A primeira coisa que vem para mim é impacto, departamento de marketing, projeto. Será que não é melhor dar uma rápida introdução sobre o projeto? Porque talvez esteja ali na reunião pessoas do departamento de marketing que não estejam totalmente inteiradas sobre aquele assunto. Se eu vou falar do impacto que vai ter na área dele, talvez o gerente, o diretor de marketing esteja ali, é importante que ele saiba qual que é o objetivo do projeto, para que depois eu possa discorrer especificamente sobre o impacto na área dele. Então eu diria algo assim: ok, vou falar então do impacto. Bom, como vocês sabem, nosso projeto visa ampliar a linha de lá, 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 lá. E isso vai te dar o que você precisa para construir o restante do raciocínio. Essa técnica é sensacional. Quando você começar a falar, naturalmente virão à sua cabeça as ideias seguintes. E você vai poder desenvolver seus argumentos. Você vai poder desenvolver a sua resposta e oferecer a informação que as pessoas estão pedindo. E você pode também fazer uma coisa muito interessante, que é mesclar a sua resposta com assunto de apoio. Então, por exemplo, você pode vir à sua cabeça uma notícia que tem a ver com a sua resposta, uma história pessoal, cena de um filme, mas obviamente tem que ser tudo isso, né? Tem que ter a ver com o tema. Por favor, não disperse, né? E não fique muito tempo também divagando nesses assuntos paralelos. Eles servem para te assegurar espaço cognitivo suficiente para você organizar a sua fala, organizar a sua resposta. É só isso. Você precisa retomar o tema rapidamente. Lembrou? Você tem. A hora que você começou a pensar, veio na sua mente uma imagem. A partir daquela imagem, você começa a discorrer o tema. E aí você pode usar um desses assuntos de apoio, lembrar de um filme que você viu, de uma história que aconteceu com você. Comigo acontecia sempre isso, porque eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo, em várias empresas.
Então, quem trabalha no mundo corporativo, desenvolve projetos e tal, sabe que as coisas são meio que parecidas. Então era muito comum quando eu estava falando sobre um determinado projeto que a gente estava tocando na empresa A, eu me lembrava de algo parecido na empresa B. Ou às vezes até de algum um problema que aconteceu, como a gente resolveu. Então é fácil de você ligar essas coisas para que isso torne a sua resposta mais simples de ser transmitida para a pessoa. E mesmo que essa inspiração inicial, você pode até falar para mim assim, Tarcísio, tá, nesse caso de falar sobre o impacto no departamento de marketing, até pensei em alguma coisa, mas não é nada que dá para montar uma resposta. Se essa inspiração inicial, se ela realmente não vier, uma coisa que você pode fazer e que funciona super bem é você devolver a pergunta para o interlocutor, pedindo mais detalhes sobre o que quer, o que ele quer que você fale, né? Isso vai te oferecer uma pausa mental e a resposta dele pode garantir para você mais argumentos para você iniciar a sua resposta. E o que você pode dizer é uma coisa bem simples. Você pode dizer algo do tipo: ok, então, muito bem, vamos falar aqui sobre o impacto. Você quer que eu fale sobre o impacto geral do projeto ou quer que eu mencione alguma coisa mais específica? Por exemplo, essa pessoa pode te responder simplesmente dizendo assim: não, pode falar sobre o impacto geral do projeto. Ele vai te dar mais detalhes e isso vai te ajudar a montar o raciocínio e levar esse raciocínio para frente. Se você perceber, número 3, né? Se você perceber que não vai ser apenas a sua opinião sobre um determinado assunto e que a coisa vai se estender e que vai ser necessário você realmente falar mais ali, praticamente um mini discurso. Uma coisa que você pode fazer e que eu fazia bastante é trazer as pessoas para a discussão. É envolver as outras pessoas que estão naquela reunião no assunto, naquela resposta e transformar a reunião inteira numa sessão de perguntas e respostas. Isso costuma ser, isso costuma ser simples. Primeiro, porque as perguntas são pequenas intervenções, elas são mais fáceis de serem respondidas. Porque normalmente elas são pontuais, né? As perguntas elas costumam ser: ah, mas isso funciona ali? Sim, funciona por causa disso ou por causa daquilo. E além disso, você também pode recorrer à ajuda de outras pessoas, caso a pergunta seja mais difícil. Não que você vai deixar de responder, mas você pode pedir, por exemplo, para um colega seu que está mais próximo daquele assunto, daquela vertente do assunto, e dizer: olha, eu acredito que o nosso projeto vai ter um impacto muito positivo na sua área de marketing, como teve também na área de contabilidade. E que o nosso amigo Sérgio aqui acompanhou o processo lá e pode falar como é que foi. Sérgio, por favor. Entende? Ou seja, é uma forma de você trazer as perguntas e oferecer para eles uma resposta mais direta. As perguntas são sensacionais para isso porque elas direcionam o assunto e elas impedem a gente de desenvolver ali um discurso prolixo, né? Além do que você vai ter a garantia de realmente entregar o que as pessoas estão querendo saber. Porque o que acontece? Muitas vezes acontece. Nós começamos a falar. Então, a nossa versão, principalmente a nossa versão mental criada em real time, criada ali naquele momento, ela pode não ser necessariamente aquilo que a pessoa quer saber. A nossa interpretação, ela varia baseada nos nossos valores e talvez a gente não esteja respondendo exatamente o que a pessoa quer. Quando você transforma aquela sessão, ao invés de você ficar fazendo um discurso, falando, você transforma aquilo numa sessão de perguntas e respostas, fica muito mais fácil de entregar realmente o que as pessoas precisam saber, o que elas querem saber. Número 4. Esse é de dar briga, mas vamos lá. Você precisa treinar. Pô, Tarcísio, mas treinar? Eu quero falar de improviso, eu não quero treinar, eu quero aprender a falar de improviso. Pois é, mas deixa eu te perguntar. Se eu te chamar agora e te pedir para agora, assim, de improviso, dá um backflip aí, um mortal para trás. Você consegue? Aquele salto, mortal para trás, consegue? Claro que não. Não consegue. Posso afirmar que a esmagadora maioria de quem está vendo esse vídeo não consegue, de improviso, dar um mortal para trás. E por que não consegue?
Talvez você até diga assim, não, mas Tarcísio, eu consigo. Eu consigo dar um mortal para trás. Se você me pedir agora aqui, eu levanto e faço o salto. Aí eu te pergunto, pô, parabéns, né? Como que você consegue dar esse mortal para trás? É um movimento complicado, é um movimento difícil, né? E a pessoa vai responder, você vai responder, eu aprendi a fazer. Então, um colega sabe fazer, me ensinou e eu aprendi a fazer. Então quer dizer que você praticou, percebeu? Se a gente, se nós somos capazes, se nós conseguimos fazer algo muito bem, quando nós somos solicitados assim de supetão, de repente, é porque a gente já se preparou para aquilo de alguma maneira. Percebe? Com falar em público, com fazer apresentações, não é diferente. Se eu te pedir para agora, se você está me ouvindo aqui, eu te peço agora, bom, de sopetão agora, de repente, vamos correr uma maratona. É bem provável que você não consiga. Mas se eu te der um prazo para treinar, um prazo para praticar, em pouco tempo você vai estar correndo com muito mais facilidade do que se fosse hoje, de sopetão. Entendeu? Depois daquele prazo que eu te dei. Se eu te pedisse, agora, de repente, vamos sair correndo. Com certeza você faria isso com muito mais facilidade. Você seria capaz de fazer aquilo. Porque você estaria simplesmente preparado para aquela situação. Para fazer aquilo de repente. Percebe? Então, falar em público, fazer apresentações, conduzir reuniões é exatamente a mesma coisa. Quero mostrar para você uma imagem. É uma imagem interessante que é a imagem de um cérebro que foi escaneado usando ressonância magnética e foi feito um estudo onde mostra, né, onde os cientistas perceberam a atividade cerebral em momentos diferentes, né, que as pessoas estão fazendo várias atividades diferentes. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Muito bem. Para quem está no Instagram, provavelmente não vai conseguir ver a tela toda, mas está vendo uma parte interessante. São 4 imagens, né? A imagem 1, 2, 3 e 4. A imagem 1 é uma fotografia da atividade cerebral no momento onde nós estamos ouvindo palavras, no momento onde nós somos a audiência. Nós estamos ali ouvindo e é essa atividade cerebral. A número 2, que não dá para ver aí o pessoal que está no Instagram, acho que não deve estar conseguindo ver, é quando você está vendo palavras. Embaixo de ouvindo palavras tem uma outra imagem e essa é a imagem onde nós estamos falando palavras e tem uma quarta imagem que é quando nós estamos pensando sobre palavras. Por que eu quis mostrar isso para você? Para que você possa perceber que o seu cérebro reage de forma diferente em determinadas atividades. Então existe uma área do seu cérebro que é responsável por uma atividade diferente da outra. Então quando você está falando, é uma área diferente que é utilizada de quando você, por exemplo, está ouvindo palavras. Vamos ver se eu consigo. Foi. Muito bem. Vou deixar aqui ainda. Então você perceba, se você está lendo, se você está ouvindo, se você está falando, se você está pensando sobre palavras, são áreas diferentes do cérebro que estão sendo ativadas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você se prepara, por exemplo, para fazer uma apresentação, para falar numa reunião, se você simplesmente pega ali o seu texto e mentalmente você estuda o texto, estuda o texto, estuda o texto, vai acontecer de na hora de você precisar falar, você não vai ter treinado aquela área que te ajuda nessa atividade específica, que é a atividade de falar. Então perceba, você precisa praticar. Não importa o tipo de apresentação que você faça, o tipo de audiência que você tenha, é necessário praticar. E praticar em voz alta, como se você estivesse fazendo a sua apresentação, como se você estivesse falando para as pessoas.
Porque dessa forma você vai conseguir que o seu cérebro perceba que você está fazendo uma atividade e ele vai o que? Mielinizar, ele vai turbinar aquela área, aquela rede neuronal necessária para aquela atividade. É essa prática que vai levar você à fluência. É isso que vai fazer você mudar, é isso que vai melhorar a sua fala quando você estiver fazendo uma apresentação, uma reunião. Então, por mais que a gente tenha a impressão, falar de improviso é uma coisa que você tem que, de repente você está ali dormindo, alguém te acorda e fala sobre isso aqui, você já sai falando e tal. Isso não acontece. Isso só acontece quando você treina, quando você pratica. Da mesma forma que fazer qualquer tipo de movimento. Quem faz um movimento, quem está pronto para fazer um movimento a qualquer momento, de improviso, pedindo, sei lá, de sopetão de repente, essa pessoa já tem bagagem, já tem treino, ela já sabe fazer aquilo. Se você encontrar um ginasta, o Diego Hipólito, por exemplo, se você encontrar ele na rua e falar, o cara, dá uma pirueta aí, com certeza ele vai ser capaz de fazer aquilo. Porque ele treina, porque ele conhece, porque ele sabe aquilo. Agora, talvez ele não consiga, por exemplo, de sopetão, fazer outras coisas, como, por exemplo, encarar uma entrevista sem preparo. De repente chega um repórter, ou fala aí sobre alguma coisa. Ele talvez até, né, consiga, exatamente pelo treino que ele já tem, por ter sido entrevistado várias vezes, enfim. Então é importante que você perceba isso, que é necessário treino, tá? Você não consegue fazer as coisas se você não se preparar para isso. Essa foi a primeira pergunta sobre falar de improviso. Espero que vocês usem esse recurso. São vários recursos interessantes que você pode usar para melhorar a sua capacidade de falar de improviso. Outra pergunta: tem exercício para treinar oratória que eu posso fazer em casa? Essa é uma outra pergunta que eu costumo ouvir bastante também, especialmente nas redes sociais. As pessoas elas querem saber como se preparar, né? E perguntam de exercícios que você pode fazer para melhorar a sua oratória, para melhorar a sua facilidade em falar a partir de qualquer apresentação que você esteja fazendo, reunião. O primeiro exercício que dá muito certo, e esse exercício eu falo em toda a live, praticamente toda a live, né? Mas muitos conteúdos que eu tenho no canal eu falo sobre isso, é você saber conscientemente controlar a sua respiração. Vocês não têm ideia de como a respiração faz diferença para quem fala, para quem, como nós, fala, faz apresentações ou fala em reuniões, faz palestras e tal. Controlar a respiração é uma coisa muito importante em qualquer tipo de situação de estresse ou nervosismo, não importa o que seja. E cá entre nós, né, falar em público com certeza é uma situação que não é tão charmosa para muita gente, né? Tem muita gente que diz, em alguns estudos, que quando eles são perguntados sobre qual é o principal medo que eles sentem, o medo de falar em público ele é mais presente do que o medo da própria morte. As pessoas se lembram primeiro de falar sobre o medo de falar em público. Existe uma técnica que é muito legal. É a técnica chamada 4-4-5. Quando você se prepara para fazer uma apresentação, quando você está numa reunião, ou você está numa situação de estresse qualquer, o que a gente costuma fazer? A gente modula de forma diferente a respiração. E quando você está nervoso, você respira com a parte superior dos pulmões, né? Aquela respiração curta, respiração rápida. E se você não é capaz de modular essa respiração de forma que informe para o seu cérebro que está tudo bem, está tudo ok, pode manter o corpo funcionando em velocidade de cruzeiro, o seu cérebro vai achar que tem alguma coisa errada, vai achar que você está em perigo e vai começar a disparar uma série de mecanismos para te ajudar a fugir. Só que não é sempre que você quer fugir, especialmente se você está fazendo uma apresentação, que talvez até dê vontade de fugir, mas você não quer isso, você quer simplesmente ficar naquela apresentação e dar a sua melhor performance. Essa técnica é chamada de respiração 4-4-5 e ela é sensacional. Basicamente o que é? Você modular a respiração inspirando pelo nariz, contando até 4. Não precisa ser exatamente 4 segundos.
simplesmente você inspira contando calmamente até 4. Aí você vai prender o ar nos pulmões contando mais uma vez até 4, contando calmamente até 4. E depois você vai soltar o ar pela boca, expirar pela boca contando até 5. Se você for uma pessoa que está sempre ansiosa, né? Quantas vezes eu faço essa respiração? Se você fizer essa respiração se você fizer ela de 4 a 5 vezes, com certeza você vai conseguir diminuir o nível de nervosismo. E você pode fazer, obviamente, né? Se você estiver muito nervoso, pode fazer quantas vezes for necessária para você retomar o controle sobre si próprio. Então a respiração ela funciona assim: você inspira contando até 4, prende o ar contando até 4, expira contando até 5. Eu vou fazer uma vez aqui para a gente poder ter um exemplo, né? Então vamos lá. Inspira contando até 4. Aliás, quero convidar você a fazer também. Então, se você está aí sentado, senta numa posição onde você fique com a coluna ereta de preferência, né? Porque isso vai facilitar o fluxo de ar. Então você vai inspirar pelo nariz. Então eu vou começar a contar e você inspira. Então vamos lá. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. Continua fazendo essa respiração profunda e lenta, você vai com certeza se sentir muito melhor. Quando você está nervoso, em qualquer situação que seja, pega ali um tempinho para você, começa a fazer essa respiração, você vai se sentir muito melhor. Um outro exercício interessantíssimo, e esse eu falo muito dele também nas aulas, é um exercício para a voz. Existem aquelas pessoas que naturalmente têm a voz mais tímida, a voz mais baixa. Então elas falam com uma vocalização mais tímida, posso dizer isso, né? E para melhorar isso, uma coisa que se pode fazer que é simples é a leitura em voz alta, falando realmente muito alto, exagerando de verdade. E para quem tem a voz muito alta, acha, né, que fala muito alto, que já tem naturalmente essa vocalização exacerbada, o que você pode fazer é o exato contrário. Fazer uma leitura se policiando para falar mais baixo. Você vai falar em voz alta, claro, né, mas se policiando em falar mais baixo, em tons mais brandos. Para você que não fala, se você não sabe, né, ou não fala nem muito alto nem muito baixo, você pode fazer os dois. Você começa a ler bem alto, depois você lê bem baixinho, porque assim você vai praticar essa variação do volume vocal. Pode parecer bobagem, pode parecer esses exercícios muitas vezes, né, especialmente exercícios de aquecimento de voz, de modulação de voz, muitas vezes a gente faz e começa a pensar, caramba, como que isso pode me ajudar? Mas acredite em mim, faça os exercícios e depois você me conta se isso ajudou ou não. É impressionante o que esse tipo de exercício pode fazer para a nossa voz. A nossa voz, quando você faz esse exercício da leitura, ela vai ganhar amplitude vocal bem maior, mesmo que você fale muito baixinho, e você percebe que você consegue trazer potência vocal maior depois de fazer esse exercício. É tão bom para quem fala baixinho, porque naturalmente a pessoa vai expandir essa capacidade. E é muito bom também para quem fala naturalmente muito alto, porque a pessoa vai tomar consciência do poder vocal. E ela vai perceber que quando ela fala com um tom um pouco mais baixo, ela economiza energia. Naturalmente ela vai economizar energia. Então se você vai falar durante 30 minutos numa apresentação, 40 minutos, 1 hora, se você forçar muito a sua voz, com certeza você vai chegar no final com um estresse vocal muito grande. E por quanto tempo que você pode fazer esse exercício? Você faz esse exercício por 5 minutos. Né? Tanto se você for ler um texto bem alto ou bem baixo, você pode fazer esse exercício por 5 minutinhos. Isso vai te ajudar bastante. Outra coisa importante que você pode fazer em casa para melhorar a sua oratória é a repetição. Não tem como seu
braço ficar musculoso se você não treinar o seu braço. Eu sei que quem está aqui me ouvindo quer o quê? A transformação, ou seja, quer falar melhor em público, quer melhorar a voz, quer vencer essa ansiedade, e isso não tem jeito, implica desconforto inicial. Não tem muito jeito de fugir disso. Eu posso te mostrar o caminho, te ajudar com ferramentas, mas esse caminho eu só posso te mostrar, não posso andar nele por você. Você que tem que andar, é uma decisão sua. Portanto, é muito importante o treino. É a simulação realmente, simulação de exposição em público. Treinar para aquela apresentação que você vai fazer, para aquela reunião que você vai fazer. Você pode treinar essa apresentação para qualquer pessoa que você quiser, para um amigo, para o marido, esposa, namorado, namorada, pai, mãe, irmão, qualquer pessoa que se dispuser a te assistir. Pede, inclusive, para essa pessoa te filmar. Isso é muito rico, isso é muito importante. Se você tiver vergonha de pedir para alguém, né? Ah, que mico, vou pedir para alguém me filmar. Faz sozinho. Vai lá no seu quarto, coloca o celular para gravar em cima da estante, não sei. E treine bastante. Você não tem ideia de como isso funciona. Então você precisa fazer. Vou te dar um exemplo de como fazer isso, tá? É bem fácil. Primeiro de tudo, você vai escolher um tema que você goste. Se você não tem uma apresentação para a qual você está ensaiando e você realmente vai precisar fazer, é um discurso que você vai ter que fazer. Se você não tiver essa atividade programada, mas você quiser treinar, você pode pegar qualquer coisa. Você pode pegar um livro, pode ser um poema, pode ser um artigo de jornal, pode ser qualquer coisa. E aí você vai ler em voz alta como se você estivesse apresentando aquilo para alguém. Percebe? Obviamente, enquanto está lá o seu celular ou uma câmera qualquer filmando você. Então você vai fazer os gestos, você vai fazer as expressões como se você estivesse realmente ali falando para uma plateia. Uma coisa que é muito poderosa é imaginar essa cena toda. Imaginar você entrando no palco e falando para várias pessoas. Simule mentalmente a entrada. Veja você entrando, ajustando o microfone, cumprimentando o público e aí sim você inicia a sua performance. Então, quando você for treinar em casa, se você não quiser pedir para alguém fazer, filmar você, que você acha que muito mico alguém te ver fingindo fazer isso, se fecha no seu quarto e realmente visualize, né? Mentalize, veja você fazendo isso. Finja mesmo, isso é um teatro. Você vai entrar no palco, você pode até fingir que está dando os passos, não sei se está dando para me ouvir aí. Aí você vai parar ali, vai pegar qualquer coisa para fingir que é um microfone, ajusta ele. Pessoal, estão me ouvindo? Ok? Ah, muito bem. Bom, meu nome é tal e faça a sua apresentação. Faça ela inteira. Fale do jeito que você falaria, do jeito que você vai falar no dia, o que você falaria quando você fosse fazer uma apresentação. E não ligue se isso parecer meio bobo, porque o seu cérebro não faz muita distinção do que é real e do que é imaginário. Portanto, vai ser um treino válido para ele. Se você fizer isso com frequência, com uma certa frequência, quando você precisar realmente fazer uma apresentação, você vai se sentir bem mais tranquilo, porque o cérebro já vai estar acostumado com aquela situação, vai ser algo familiar para ele. Você já fala em público, mesmo que o público esteja só na sua cabeça. Então, para o cérebro, aquilo é um treino extremamente válido. Quando você for fazer a sua apresentação, ele vai simplesmente reconhecer algo que já acontece, que você já faz. Então ele vai entender que é um ambiente tranquilo, é um ambiente que você já está acostumado, não é nada que te oferece perigo, porque quando ele percebe que aquilo te oferece perigo, o que ele faz? Ele te prepara para fugir do perigo. Secreta uma série de substâncias para deixar você ali pronto, com a musculatura retesada, os olhos arregalados, para você poder perceber qualquer estímulo ameaçador e desaparecer ou lutar pela sua sobrevivência. Depois que você fizer isso, depois que você fizer ali a sua cena, e obviamente você gravou isso, né, com o seu celular, não deixe de gravar. Pega a gravação e friamente se observa. Veja como você gesticula, veja a sua expressão facial, a sua expressão corporal, a entonação da sua voz. O vídeo vai te revelar muita coisa sobre você.
é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, principalmente para quem quer conhecer o seu próprio estilo de apresentar. Então, treine bastante, estabeleça pequenas metas de correção. E quando eu digo pequenas metas, são micrometas mesmo. Faça ali uma lista do que você viu no vídeo que mais te incomodou. Escolha só uma dessas coisas, somente uma, e foque em resolver aquela situação. Não pense em todas as outras coisas que você precisa ajustar. Eu me lembro que eu peço esse exercício já há bastante tempo, né? E eu me lembro que uma vez uma pessoa gravou o vídeo e depois ela me falou assim, não devia ter me visto. Porque agora que eu não vou fazer a apresentação mesmo, eu faço tudo errado. Eu falo errado, eu tenho gestos errados, eu tenho tiques, que ela falou que ela percebia, que ela passava a mão assim, ela ajustava o cabelo aqui o tempo todo. Então assim, você talvez perceba coisas desse tipo. E talvez você olhe para o seu vídeo e fale assim, nossa, quanta coisa eu tenho que mudar, que corrigir. E isso pode te desanimar. Então você não vai olhar para tudo aquilo. Você vai assistir o seu vídeo friamente, como se você estivesse assistindo um vídeo de outra pessoa. Você vai selecionar uma coisa só. Só uma coisa. E você vai trabalhar nessa coisa até você estar satisfeito com o resultado. Depois você pensa nas outras. Até porque, provavelmente, essa coisa que você escolheu para resolver, né? Para trabalhar, é a coisa mais gritante. É a que te chamou mais atenção no vídeo que você gravou. Então, se você resolver aquela questão, você vai obter uma melhora muito significativa para a sua fala, para o seu discurso, para a sua maneira de apresentar. Percebe? Então, se permita errar, de verdade. Se permita errar, se permita corrigir, se permita fazer de novo. Esse ciclo virtuoso vai te ajudar muito a melhorar os seus discursos e, consequentemente, as suas apresentações. Toda vez que eu levanto esse tipo de questão e que eu trago aqui, muitas pessoas questionam, que parece fácil para outras pessoas, né? Você está aí fazendo vídeo, você está aparecendo aqui no YouTube, mas não é, a questão não é essa. A questão é que todos somos capazes. Se eu falo aqui com você agora, é porque eu treinei isso. Essa não é a minha primeira apresentação. Às vezes pode até parecer, né? Mas não é a minha primeira apresentação. Eu já fiz apresentações no mundo corporativo, quando eu trabalhava, eu fazia muitas dessas apresentações, então naturalmente eu fui treinando, mas você não precisa trabalhar no mundo corporativo durante 20 anos para ser bom em alguma coisa. O que você precisa é praticar. Seu cérebro é um excelente amigo teu, é uma ferramenta que você pode contar para fazer coisas inacreditáveis. Você precisa é orientá-lo. O que você precisa é dizer exatamente aquilo que você quer. Dizer para o seu cérebro frequentemente tudo aquilo que você quer. Se você tem medo de aparecer numa apresentação, de levantar a mão numa reunião, quantas vezes, né? Muitas pessoas reclamam disso, eu não consigo dar minha opinião numa reunião. Eu quero contribuir e eu fico naquela, mas na hora que eu vou levantar a mão, melhor não falar nada, vai que vão pensar de mim, vai que eu falo uma bobagem. Tem aquele ditado, né? Enquanto você está calado, as pessoas elas podem até desconfiar de que você vai falar alguma besteira, mas quando você abre a boca e fala, aí elas têm certeza. Então muita gente teme esse julgamento. E o que eles fazem? Eles optam pelo caminho de não se expor. Uma forma de você lidar com o medo é você simplesmente fugir do medo. Só que quando você foge, você nunca treina, você nunca bate de frente com o seu medo e quando você não faz isso, você não se acostuma com o medo. Veja, falar em público é algo que dá medo para todo mundo. Todo mundo. Ah, mas tem aquele apresentador de TV que fala bem pro caramba. Ele tem. Existem várias pessoas que são do meio artístico, pessoas de jornais. Eu conheci um palestrante e ele fazia uma palestra que era uma palestra muda. Era uma palestra que ele ficava boa parte da palestra sem falar nada. Era muito interessante. E eu lembro de uma reportagem que ele disse que na hora que ele vai entrar para falar, que ele está ali no palco esperando, ele sente uma ansiedade forte. Só que como ele está acostumado a fazer aquilo,
ele transforma aquela ansiedade numa energia de impulsão. Então, ao invés de ele ficar pensando assim, cara, eu tô nervoso agora, hein? Putz, quantas pessoas será que tem ali? Será que eu vou entrar para falar agora? Será que vai dar certo? Será que eu sei direito? Será que eu estudei bastante? Será que tem bastante material? Será que eles vão gostar? Será que eu vou lembrar de tudo? Quando você fica fazendo esse tipo de pergunta para você mesmo, e você não está, na verdade, fazendo uma pergunta, você está dando sugestões para o seu cérebro. Muita gente fica assim, eu tô nervoso. Caraca, eu tô muito nervoso, eu tô muito nervoso. O seu cérebro vai simplesmente falar, bom, ele está repetindo muito que ele está muito nervoso, então acho que ele quer ficar nervoso. Deixa eu liberar aqui uma adrenalinazinha, deixa eu liberar aqui mais alguma outra substância qualquer para deixar ele nervoso, porque ele está me dando essas mensagens o tempo todo. O que você precisa fazer é o contrário. Você está nervoso, aquela energia, você tem que pegar aquela energia e transformar. Cara, eu tô ansioso para entrar nessa apresentação. Eu tô ansioso para mostrar o material que eu fiz, e eu fiz um material que vai deixar todo mundo de queixo caído. Eles não têm ideia da apresentação que eu vou fazer. Eu tô muito animado para entrar. Percebe a diferença? Quando você falar desse jeito, com essa energia, você vai sentir um arrepio na espinha, e o seu cérebro vai entender que você está ansioso para entrar ali, que você quer falar, que falar é bom para você, que você está louco para começar. E ele vai te dar todos os recursos. A sua fala vai sair melhor, você vai entrar sorrindo, seu rosto distendido, nada de expressões dizendo que você está nervoso. Não, você vai entrar ansioso, animado, com vontade de fazer. Então, toda vez que você for pensar em fazer uma apresentação, você precisa usar o método MRE. Material, roteiro e ensaio. Sempre. Material, roteiro e ensaio. E quando você for fazer o seu ensaio, você precisa, obviamente nada impede você de pegar lá o seu papelzinho e ficar lendo. Eu tenho que falar isso, né? Então o meu material está aqui, aí eu fico lendo. Mas você precisa também fazer a sua encenação. O ensaio é uma encenação. Então você precisa fingir realmente que você entrou numa sala, tá lá com o seu material agora na cabeça, e você vai falar, olha pessoal, vou fazer aqui uma apresentação para vocês. Você precisa simular. Quando você simula, você diz para o seu cérebro que, cara, aquilo está tudo bem, não preciso ficar nervoso, não preciso ficar preocupado com a minha performance. A partir deste momento, conforme você vai treinando, conforme você vai se instruindo, aos poucos você cria em você uma autoconfiança tão grande que nada te abala. Mesmo se você está numa apresentação, depois que você está ali com aquela autoconfiança, e se de repente você quer falar conhaque de alcatrão e você fala catraca de canhão, se você não tiver a autoconfiança, aquilo pode te derrubar. De repente alguém dá uma risada, nossa, pronto, acabou a apresentação para você. Mas quando você tem a autoconfiança e você faz uma bobagem, erra, esquece, faz alguma coisa, e alguém de repente começa a rir, você ri junto. É verdade, caramba, conhaque de alcatrão não é catraca de canhão, que maluquice. Mas então, pessoal, retomando aqui, porque você tem confiança em si próprio, você sabe que você é capaz de retomar, você sabe que você é capaz de fazer uma apresentação de altíssimo nível. O seu cérebro vai estar do seu lado, te apoiando, te dando recursos, fazendo com que você possa realmente entregar a sua apresentação, a sua mensagem da melhor forma. As pessoas estão ali te assistindo porque elas vieram buscar alguma informação, porque elas vieram buscar conhecimento, elas vieram ser transformadas em relação àquele seu tema. Elas vão sair daquela apresentação diferente do que elas entraram. E a responsabilidade é sua de transmitir essa informação. Então, aproveite que você tem aí um amigão entre as suas orelhas, treine ele para te ajudar a fazer apresentações cada vez mais impactantes. Muito bem, pessoal, essas foram as dúvidas que eu selecionei para falar com vocês aqui hoje nessa apresentação rápida. Se você gostou desse conteúdo e você está aí assistindo no YouTube, compartilha, dá um like, compartilha com pessoas que você acredita que vão gostar disso. Deixa o like para a gente saber que você curtiu. E esse canal aqui, se inscreve se você já não for. Esse canal é exclusivo para falar sobre falar em público, para te ajudar a melhorar a sua performance, para criar em você a consciência de que você
consegue. Por mais assustador que isso possa parecer, não é um bicho de 7 cabeças. Você consegue sim, com treino, com dedicação e com esforço. Ok? Fico por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua companhia de verdade. Se você tiver alguma dúvida e quiser mandar no meu Instagram, fique à vontade, tarcisio.mendes.ae. Eu espero as suas dúvidas e vejo você na próxima live. Obrigado, gente!